O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Monbora, seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Monbora usando... E trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. E o convidado de hoje é um baita personagem, e eu nem acredito que demorou tanto para ele voltar para o MTB Pass. Minha gente, ele continua muito na ativa. Então vamos lá. Edivana de Souza Cruz, a bicicleta era seu principal meio de transporte. Daí a familiaridade, estando a medalha de ouro. Depois eu quero saber qual que foi essa medalha de ouro. Ele foi medalha de prata no cross country nos Jogos Pan-Americanos de 2003 em Santo Domingo e no ano seguinte na 33ª posição. Em 2011 foi aos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e continua treinando e competindo. Senhoras e senhores... São 30 anos competindo. Eu comecei em 1990. E antes da gente começar a gravar, você me contou que seu filho tá... Comprei uma Aro 20, né? Uma bike, mountain bike mesmo, Aro 20, né? Como a gente vê, evoluindo, crescendo e aproveitando o esporte. Mas não só a bike, o Samuel cresceu fazendo vários esportes. Ele gosta de esporte coletivo, está na quadra, no rio. Voltou a usar a bike praticamente de uma forma diferente. Em eventos grandes, junto com a galera do cross country que é conhecido. E no ano passado e ano retrasado foram 2 anos aí de categoria sub-23, né? Ano passado e esse ano, na verdade. O ano passado ele terminou em 12º no ranking brasileiro, fez 2 pódios na Copa Internacional no top 10 ali. Foi legal, ele se encaixou bem nas provas e esse ano ele começou a explorar um pouco a e-bike, né? E aí foi legal pelo fato de ele correr junto com o Rubinho, que a gente já correu muito tempo junto. E aí eu tava na prova ali fazendo apoio para ele e vendo os dois batendo guidão, né? Então isso foi muito legal porque ver essa história, né? De tudo que eu já passei, de repente ver ele ali com um cara como o Rubinho, disputando prova. E uma coisa que impressionou nesse ano foi o Campeonato Brasileiro de Eliminator no mobile, onde ele largou ali pensando, né? Bom, acho que dá para fazer uma boa prova e logo na tomada de tempo ele fez o terceiro menor tempo, né? Então, primeiro tempo foi o Renato Rezende, ali depois o Juliano Cocuzzi, ele, o Nicolas Machado em quarto, e todos os 4 para a final, né? No meio da disputa das baterias, ele foi passando adiante e chegou os 4 ali na prova final. Ele acabou perdendo um pouquinho para eles logo naquele começo de prova, muita potência, né, desses atletas ali, que abriu um pouquinho. Só que nos saltos ele manda muito bem, porque ele tem uma base do downhill, um pouco do enduro, e isso foi legal para mim, porque eu acabei usufruindo dessa parte dele de pilotagem nesses treinos que a gente acaba fazendo junto, pegando um pouco mais das linhas, a visão que ele tem. Ele foi para o Pan-Americano de downhill, né, também. Isso ia ser uma das minhas perguntas, Wanda, porque eu vejo você postando e compartilhando o seu trabalho também com a equipe que você coordena aí, e você está sempre atualizado com a técnica. Eu sempre te vejo acompanhando a tendência do que está acontecendo no mountain bike. Então, apesar de você estar em Ilhabela, que teoricamente é uma ilha, não é isolada, mas assim, você poderia estar isolado, você está extremamente atualizado com onde as competições de XCO estão, tecnicamente falando, e também no conhecimento de fisiologia, preparo físico e tudo. E aí, tá aí a resposta. O seu filho, com certeza, te ajudou a se manter atualizado. Isso é, cara, genial, né? Que bacana ele poder ter a fonte que ele tem em você, mas você se alimentar dele também, de certa forma, né? Sim, essa troca ela é muito importante, e até você falou, né, a equipe que eu coordeno aqui, na verdade, são pilotos locais, né, a gente tem um grupo de atletas aqui que é comprometido com competição, e a Ilha Bela, por mais que ela esteja um pouco fora do raio das competições, ela tem uma cultura, né, desde a década de 90 aí, que veio também do mountain bike. Por quê? A ilha ela sediou o Campeonato Brasileiro de Downhill na década de 90, né? Em 1991, 1998. O Campeonato Open de Verão, que era um evento da Rede Globo de esporte espetacular, né? É bem interessante trazer isso, assim, porque a gente teve eventos lá atrás onde o mountain bike ele estava na TV.
totalmente diferente da realidade que nós vemos hoje. Não tem como comparar, porque tem muito mais gente pedalando, a forma de comunicação muito rápida, surgiu muita coisa. Mas a gente teve uma época interessante do mountain bike na década de 90, que muita gente estava começando a praticar o mountain bike, não tinha todo o mercado de bicicleta, tanta marca de bike e tal. Mas a gente tinha eventos na TV, eventos grandes com patrocinadores grandes por trás, né? Então, você vai ver o backdrop dessas provas, eram empresas que não tem nada a ver com bike, né? Por quê? Porque a prova estava na TV no domingo, né? Era um momento nobre. Eram campeonatos com 3 etapas e tal. E uma delas acontecia na ilha. Então, aqui, eu tive a oportunidade de ter evento, mas eu tive que me deslocar muito ao longo do tempo, né? Assim, o tempo todo me deslocar para estar nas competições. E sempre procurando trazer. Só que a gente tem uma base muito importante aqui, que são as trilhas naturais. A ilha, ela tem a história dela, deixou para a gente como herança trilhas das fazendas. A ilha ela teve a época dos engenhos, né? E a época do café. Aí você pensa assim, nossa, mas Ilha Bela e café, como assim, né? Mas você vai procurar na história, o café ele era plantado junto com a vegetação na altitude, né? Mas que altitude, né, se eu estou no litoral? A questão é que a ilha tem montanhas de chega até 1.370 metros aqui, né? É Então, assim, impressionante. do zero a 1.370. Então, em termos de desnível, às vezes aqui dentro tem mais desnível do que muitas cidades do interior. A Serra de Castelhanos, aqui mesmo, são 10 quilômetros de subida com 670 metros, né? Mas o que aconteceu nessa fase lá atrás? E por que a herança das trilhas da ilha, inclusive o downhill aqui sempre foi muito forte. O Juninho, meu tio, né, que começou comigo, ele foi 5 vezes campeão brasileiro. E toda a minha história do mountain bike, eu sempre treinei na ilha, sempre foi minha base de preparação. E aí, como dizer que aqui não é um lugar bom para um atleta que foi campeão brasileiro, que representou o Brasil, que treinou e competiu tudo? Então, aqui existe uma base, realmente existe. E principalmente a base de trilhas, que foi a herança dessas fazendas, né, e de épocas passadas, que acabaram ficando e sendo usadas depois na prática de esportes, né? No crescimento aí do ecoturismo, somente de 1990 para frente, e o calendário de competições na ilha também ajudou muito isso, porque aqui o pessoal faz muita prova de trail run, por exemplo, e tem os eventos aqui muito esportivos também, né? Fora o que tem no mar, né? Que é muito forte a cultura da vela, que ela já também atrai muita gente. Só que toda essa galera que também veio para cá praticar esporte, eles sempre trouxeram o bike para cá. Veranistas, né? Pessoal que vinha de São Paulo, que viajava para fora, que trazia bicicleta. Então você via rodando aqui bikes assim, né? Que eram top de linha da época, né? Da Trek, Specialized e tal. Que eram dessas pessoas, né? E aí eu estava até comentando com um amigo que a primeira vez que a gente participou de uma competição, em setembro de 93, em Caraguatatuba, cidade vizinha, a gente foi num ônibus da prefeitura com 10 atletas, tudo moleque. E eu tava falando para ele, é interessante porque todo mundo andava de mountain bike, né? Assim, todo mundo tinha mountain bike, era um negócio assim, lá atrás, né, já aconteceu isso daí, né? Foi uma fase que a gente passou e foi interessante, né? Desse início do mountain bike, né? Depois as coisas foram se desenhando. Mas é legal a gente ter isso, essa base da ilha, essa cultura do downhill. E o Samuel, né, ele também teve contato com essa galera, contato com o Juninho deixou o bike downhill com ele, então ele sempre foi atualizando. E outra coisa importante de adaptação das pistas é que a gente pega na enxada, né? Então, Pois a é. manutenção de trilha e construção de obstáculo, a gente faz, né? E aí, como que você enxerga isso no Brasil? Porque também, sabendo que a nova geração já está chegando com pistas mais prontas, a gente tem mais bike parks construídos, então tem um pouco essa sensação de ou a pessoa faz estradão ou ela faz trilha em trilhas que já existem, e aí você já conseguiu incorporar essa cultura de trabalhar as pistas. Qual que é a importância? O que isso dá para o atleta dele ter mais contato com o solo? Bom, a importância é que o esporte mudou, né? Primeiramente, o cross-country, ao longo dos anos,
Se eu for resgatando na história, a gente tinha um cross-country muito endurance, né? Muito físico, pistas muito longas, muito natural. Isso foi muito bom, somente para os atletas lá de trás, porque criou uma base muito forte de resistência e de suportar uma carga muito grande nessas condições de terreno, porque as bikes eram muito mais simples do que hoje, e a gente aprendia a passar em raiz, a fazer drop, a passar em seções de pedra, a estar numa curva off-camber, e hoje o pessoal evoluiu muito, quer dizer, a nova geração tem acesso a muito equipamento, mas pedala menos em trilha muitas pessoas, né? E acaba não se desenvolvendo muito. A não ser que ele faça ou busque locais, né? E aí nós vamos ter algumas diferenças em relação às regiões. Nós pegarmos um estado como Minas Gerais, ele é muito rico em termos de trilhas abertas, naturais, tal. Você vem para São Paulo, a gente tem muita propriedade privada, muito local fechado, acesso muito mais restrito. Esse movimento do bike park hoje em dia está sendo muito importante. A gente vai ver aqui que, voltando aí, né, por exemplo, o Semucan, né, ali em São Paulo, um bike park que eu conheço, foi um dos primeiros locais que a gente tinha a ideia de ser um bike park, né, lá atrás. E aí, hoje em dia, a gente tem vários, né, na região de Campinas, na região do Vale do Paraíba aqui, e a pandemia que alavancou bastante isso do pessoal sair da cidade para o sítio, pegar na enxada, começar a desenhar, fazer alguma coisa e tal. Mas veio essa questão da evolução do esporte ao longo dos anos, o cross-country muito natural, muito endurance, pistas extremamente longas, subidas de sessões de 5, 10 minutos, só que você vinha descendo 3, 4 minutos na mata, né? Com uma suspensão de 50 milímetros, pneu 1.9, freio cut leve, que acabou criando uma geração muito forte e que explorava outras modalidades, como o dual slalom, o downhill, corria de bike de estrada. Eu fiz tudo na década de 90, para mim foi excelente. Eu acho que os atletas da década de 90 assim, tiveram uma possibilidade muito grande sem ter equipamento. Mesmo a bicicleta fazia tudo, uphill, treino, critério noturno, que seria tipo um short track, a gente corria 3, 4 provas no final de semana, muita coisa assim que ao longo do tempo foi mudando. Anos 2000, veio auge da maratona, a maratona começou a crescer, São Paulo praticamente o cross-country começou a diminuir, a apagar, Minas começou a crescer, o Rogério, Copa Internacional, começou a trazer as provas do CI, e começou uma nova fase, até em relação aos eventos internacionais, porque tem a construção histórica da modalidade, os eventos que vieram acontecendo ao longo dos anos, né? Que foram formando a forma de classificação olímpica, tem um monte de coisa, né? Que a gente vai ligar isso aí tudo. Mas essa questão aí, né? As pistas elas foram mudando e uma coisa importante do cross-country do cross-country endurance, ele começou a ser reduzido, né? De uma prova de 2 horas e meia, de 2 horas e 15 a 2 horas e meia, que era o tempo oficial do cross-country elite, ele passou para 2 horas, 1 hora e 45 a 2 horas, até o final aí, mais ou menos de 2010. Na hora que a gente entrou na fase da era Nino, as provas elas já batiam 1 hora e 45 no máximo. E aí depois ela reduziu para 1 hora e meia. E aí cada vez vai diminuindo, né? Se tornou mais exclusivo. As pistas com menos altimetria, você tem um relevo que geralmente não tem essas sessões tão longas. Eu já corri, por exemplo, aí no Monte Sant'Anne 2 vezes, né? Então, da primeira pista que eu fui em 2007, na etapa da Copa do Mundo, as sessões de subida eram absurdamente longas. A gente subia, escalando, fazendo zigue-zague e tal. E aí descia no meio daquelas pedras, bateção. 2010 a pista já foi um pouco diferente. E hoje em dia eu tenho certeza que não sobe mais nos picos que subia antigamente. Não. Porque Mesmo, não é interessante. Mesmo de 2019, do Mundial de 2019 para esse ano, a pista mudou e a subida está diferente, menos. Não dá para dizer que é mais fácil, porque não é, né? Quanto mais curto, mais rápido a gente vai tentar subir tudo. Mas mudou, né? Não é mais um endurance que você tem que controlar ali o seu pace na subida, porque a subida é longa, é mais uma coisa de tipo atacar a subida no máximo possível, porque ela está um pouco mais curta, mas continua bem inclinada. Sim, acabou que mudou a dinâmica, principalmente pela transmissão ao vivo.
Porque não é interessante. A gente vê os vídeos, se você for assistir qualquer prova, por exemplo, Campeonato Mundial de 1997 em Châteaudet, na Suíça, tinha uma subida de 10 minutos, mais ou menos. Uou. Então, os ponteiros, eles abriam muito tempo a prova, a transmissão tinha transmissão com helicóptero, por exemplo, né? Só que ficava perto de hoje uma monotonia muito grande, porque agora todo mundo está acostumado com uma comunicação rápida. Você não vai conseguir fazer com que as pessoas assistam isso, né? Uhum, Então, o cross-country ele foi se adaptando por essa questão, né? E a gente sabe que essa adaptação está sendo contínua. uhum. Nesses anos que eu voltei mais ao cenário do XCO, eu vou dizer voltei assim, porque até 2015, mais ou menos, né, desse tempo competindo na Elite, eu foquei muito no cross-country. Por quê? Porque eu estava disputando vaga para ir para as provas internacionais, eu participei de 10 campeonatos mundiais, fui em 3 jogos sul-americanos, 2 jogos pan-americanos e uma Olimpíada. Então, assim, eu aproveitei muito, né, como atleta de elite, vários ciclos, né? Como time Brasil e como CVC, né? Viajando convocado, né? E épocas assim de delegações grandes, muita gente sendo convocada para ir para as provas, diferente do que acontece hoje, que é bem menos pessoas que estão indo pelas equipes, muitos atletas, e não pela convocação, uma equipe grande para participar dos eventos. Uhum. Então, assim, foi legal assim, e eu participei muito focado nisso. Em 2015, eu foquei em eventos promocionais, mas eu continuei na Elite e, esporadicamente, eu aparecia no cross country. Então, eu comecei Sim. a perder a pontuação que eu tinha, a posição, porque tinha época que eu competia direto, eu estava lá entre os top, sei lá, 80 do ranking CI, mesmo competindo poucas provas, campeonato mundial, às vezes ia lá, fazia, né, uma pontuação lá entre os 50, meu melhor resultado na Elite foi 35º, foi um resultado bom, né, em 2008. Na Júnior eu fui 26º, Júnior não, na Sub-23, 26º, meu melhor resultado em 2000 em Serra Nevada, e na Júnior 11º. Então, assim, meus resultados ficaram entre os melhores que tem na história, porque não mudou muito ao longo desses anos o que o pessoal conseguiu fazer. A não ser o único cara que saiu da curva que foi o Avancini. Muito mais, ficou mais ou menos aí nessa média, né? Já que você tocou no nome do Avança, eu queria te perguntar uma coisa, assim. É muito difícil se aposentar, entre aspas, né? É muito difícil você você sair do holofote, que é competir na elite, com tudo isso que você conquistou, a atenção que você tem, a mídia que você é conhecido em todas as competições onde você vai, as pessoas sabem quem você é. Bom, pelo menos o, quem acompanha a história do mountain bike sabe, né? Talvez uma criança que acabou de começar precise um pouco de instrução para reconhecer o seu currículo e quem você é, mas normalmente todo mundo, você é um cara assim paparicado, vai. Quando você começa a sair do holofote e fazer mais um trabalho de bastidores, acompanhar seu filho, ou assim, eu queria saber um pouco como que tá para você essa transição, se você sente isso, e aí uma dica que você poderia dar para o Avancini para ficar tranquilo nessa transição, no sentido de tipo, cara, você não vai ser esquecido, as pessoas sabem quem você é e você vai sempre ser relevante na história do mountain bike. Assim, você consegue comentar um pouco como que isso foi para você? O que você daria de conselho para essa geração mais nova, né? Para um pupilo, uma pessoa que teve você como referência? Olha, passar por todas as fases assim que eu passei no mountain bike, eu acho que foi muito, muito importante assim para minha formação, né, como pessoa, como piloto, e ver toda essa dinâmica do esporte, né? É interessante assim, porque eu vivi coisas no esporte que foram muito relevantes assim, porque eram primeiros acontecimentos, né? Fiz parte de uma geração assim que foi desbravando aí. Exemplo, né? Eu fui primeiro campeão pan-americano na categoria júnior. Isso tem a camisa lá com o símbolo da Copace. Só que ainda o cross country ele nem era
nessa fase ele foi supervisionado pelo CI, não contava com o CI, nem era XCO, era cross-country mesmo, porque o cross-country se tornou olímpico em 96. E assim, tem toda uma construção histórica da modalidade. Eu fui o primeiro medalhista, né, em Jogos Pan-Americanos, e até esse tempo teve um impacto muito grande. Aí vai entender onde que eu vou querer chegar nisso aqui. A gente não tinha as redes sociais. Então, eu trabalhava com jornais, revistas e a TV. Então, quando eu cheguei nos Jogos Pan-Americanos, que ainda era transmitido pela Rede Globo, você não tinha outros meios de comunicação, o impacto daquilo a nível nacional, população em geral, foi muito grande. Então, assim, saiu muita matéria, saía na rua, as pessoas me paravam e tal. Hoje em dia,